E hoje nós vamos começar a falar do Mateus 12, que são 50 versículos. Glória a Deus! Mas a gente não vai falar dos 50 versículos hoje, pode ficar em paz. Vamos orar? Vamos orar? Você pode Vamos orar? orar. Tá gravando, tá, né? Tá, Vamos orar. vamos orar. Deus, nós agradecemos ao Senhor mais um dia. Sim, Senhor. Louvamos ao Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado porque a tua graça mais um dia, mais uma vez nos alcançou. Que esta noite, Senhor Pai, o Senhor Jesus. possa se revelar um pouco mais a nós. Que essa noite, ó Deus, o Senhor possa mostrar a tua face a Sim, nós. Senhor. Que nessa noite o Senhor possa manifestar a Aleluia. glória e a presença do Senhor mais uma vez Aleluia. sobre nós e através de nós. Aleluia. Que cada pessoa, Deus, que assistir essa aula seja impactado pela glória do Senhor. Porque a tua palavra é viva e eficaz e penetrante. Aleluia. E é isso que nós cremos e é sobre Sim, essa palavra, Senhor. Deus, que Sim, nós caminhamos. Senhor. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos ler então Mateus capítulo 12, dos versos de 1 a 20, nós vamos ler hoje. Verso de 1 a 21. Podemos ler? Vamos lá? Mateus 12, de 1 a 21. Naquele tempo passou Jesus pelas searas, em um sábado. Os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? E ele e os que com ele estavam, quando entrou na casa de Deus e comeu os pães da preposição, que não lhe era lícito comer nem aos que estavam com ele, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido lá na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Uau! Pois eu vos digo que aqui quem é maior do que o templo? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia, quero, não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem, até do sábado, é o Senhor. E partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: É lícito curar no sábado? E lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará mão dela e a levantará? Pois, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. É por consequência lícito fazer o bem aos sábados? Então disse aquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra eles para o matar. E os fariseus, tendo saído, formado conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões. E ele curou a todas. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que não se cumprisse o que fora dito ao profeta Isaías, que diz: Para que se cumprisse. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porém, sobre ele o meu espírito,
e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e nem apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Aleluia. E no seu nome os gentios esperarão. Aleluia. Vamos começar no verso 1. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Jesus tinha acabado, como nós vemos no capítulo anterior, ele tinha acabado de falar para o povo de descansar do esforço de guardar a lei e os preceitos religiosos. Ele tinha acabado de falar. E ele, depois disso, ele passa pelas searas, pelas plantações. E no meio dessas plantações de milho. E passou pelas searas em um sábado. E todos nós sabemos que o sábado para Israel é lei guardar o sábado. Tem as suas implicações até hoje. O pessoal conta que quem vai lá, no sábado, o elevador ele fica no automático, ele fica subindo e descendo o tempo todo. O tempo todo. Andar por andar. Andar, né? Por andar. Para eles nem tocarem no número ali do apartamento que eles querem ir. Então eles guardam mesmo o sábado até hoje. Eles têm os hospitais, como nós vimos hoje nas reportagens, tem tudo, mas via de regra eles guardam o sábado. Então Jesus ele passou pelas searas em um sábado e seus discípulos começaram a comer espigas de milho, aparentemente violando o sábado. Aparentemente violando o sábado. Verso 2. E os fariseus, vendo isso, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. O sábado ele foi ordenado para que os judeus lembrassem. O sábado ele foi ordenado por Deus para que os judeus se lembrassem da conclusão da criação de Deus. Vamos abrir lá em Gênesis 2:2. Gênesis 2:2. Só para lembrar, em Deuteronômio 23, versículo 24 e 25, fala que não era pecado comer no sábado para matar a fome. Sim. Então, para quem quiser anotar aí, Deuteronômio 23, versículos 24 e 25. É porque a lei ela não está acima da sobrevivência humana. Exatamente. E é isso que Jesus passa aqui no texto. Ele passa aqui na vida, a vida dele, porque os fariseus, eles chegaram ao ponto que não estavam nem aí para vidas. Estavam preocupados em cumprir, né? Eles estavam preocupados em cumprir a lei e eles cumpriam. Só que fora da lei de Moisés, eles tinham seus próprios preceitos, as suas próprias leis, que é as leis humanas, as regras humanas. Então Jesus ele vem falando sobre isso, porque a lei ela não está acima da vida do homem, da sobrevivência do homem. Os seres humanos, a vivência, a vida da humanidade, ela não está acima da lei. Jesus ele vem trazendo isso. A vida é mais importante do que a vida é mais importante. A lei. Olha só para ler aqui, Deuteronômio, só para
elucidar um pouco mais essa situação. Olha o que diz. Olha, quando entrares na plantação do teu próximo, poderás cortar as espigas com a tua mão. Ou seja, aí continua, mas não aplicarás foice à plantação do teu próximo. Ou seja, se você entrar num sábado, der fome, você pode pegar com a sua mão. O que não pode é colher com foice, ou seja, você não pode pegar para você levar para casa. Saco, exatamente. Exatamente. Agora, com a sua mão, isso quer dizer que vai matar apenas a sua fome. E se for para matar a fome, isso não é problema. Gênesis 2:2 diz o seguinte: havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a obra que tinha feito. Então, o sábado, ele também é uma contemplação para nós contemplarmos aquilo que Deus fez. Ele é a conclusão da criação de Deus. E uma forma de nós contemplarmos. Porque a partir de nós, quando nós contemplamos, quando a gente tem um momento de contemplação das coisas de Deus, da vida, vocês podem observar que nós descansamos. Para quem mora em cidade praiana, igual hoje a gente tem esse privilégio de morar aqui em Vitória, as poucas vezes, tá? Quem mora em cidade praiana não é de ir na praia, não. Enfim, mas as poucas vezes que a gente vai, eu particularmente, eu gosto de ir lá só para estar contemplando. Naquele estado de contemplação, e o tempo que eu estou lá, eu estou agradecendo ao Senhor por aquilo que Ele tem feito e por aquilo que Ele fez. Com tudo, a maravilha é o extraordinário de Deus, a natureza é o extraordinário de Deus. Exato. E também para que guardasse o sinal da aliança que Deus fez com eles. Está lá em Ezequiel 22, 20, versículo 12. Vamos abrir? Ezequiel 20, versículo 12. Ezequiel 20. Verso 12. Verso 12. E também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Uau! Ou seja, quem santifica é o Senhor e não o dia, né? Não o dia. Quem santifica é o Senhor, não o sábado que nos santifica, é o Senhor que nos santifica. Para que isso, o sábado de descanso, é um sinal da aliança que Deus fez com eles. E também, se lembrasse da redenção que Deus efetuou por eles, na saída deles do Egito. Deuteronômio 5, verso 15. Deuteronômio 5, verso 15. Deuteronômio 5, 15. Porque te lembrarás que fostes servos na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia do sábado. Então, o sábado, gente, Jesus nunca disse que o sábado não era para se guardar. Ele nunca foi contra o guardar sábado. Nunca foi contra. Muito pelo contrário, ele ratificou. Ele falou assim, você está fazendo isso? Beleza. E ele cumpria. Vocês vão entender o texto. A questão é que os fariseus, eles colocavam o sábado acima de todas as coisas. Não pode curar no sábado, não pode fazer isso, mas eles, na verdade, eles colocavam um jugo sobre as pessoas que eles mesmos não faziam. Não faziam. Porque se fosse para curar um filho de um fariseu, ele deixava curar. Sim, tanto que no texto está aqui, ó, que ou não tem lido na lei
que violam o sábado e ficam sem culpa. Exatamente. Nós vamos ver aqui mais para frente. Então, assim, Jesus ele nunca falou que não era para se guardar o sábado. Tanto que hoje isso é uma questão muito... Ainda no nosso meio, que se discute, é para se guardar o sábado, não é para se guardar o sábado. Enfim, não tem no Novo Testamento, você não vai encontrar uma palavra dizendo que não é para guardar o sábado. Para não guardar o sábado. Para não guardar o sábado. E que é para guardar o domingo. Não existe isso. De fato... O domingo foi colocado, foi imposto sobre nós e sobre o mundo inteiro pelo Vaticano. Pelo Vaticano, exatamente. Porque o Vaticano, ele quer tudo o oposto aos judeus. Eles são antissemitistas. Então, por isso que entrou o domingo no nosso meio. Amém por isso, viu? Calendário gregoriano, amém por isso. Glória a Deus. E por nós não guardar o sábado, amém. Ok? Nós não vamos para o inferno por conta disso, certo? Fiquem em paz. Fiquem em paz, tá bom? Amém? Glória a Deus, porque Jesus... Ele guardou por nós. Ele é o Senhor do sábado. E ninguém é capaz, na humanidade, é capaz de cumprir, de guardar o sábado na sua essência, na sua... Tanto que... completude, na sua completude. Tanto que alguns escritos, alguns estudiosos diz que o milênio exatamente são a contagem de todos os sábados que não foram cumpridos e nenhum homem pôde cumprir. Uau. E vai existir um dia de descanso, que para Deus é 1000 anos aqui na Terra, um dia para Deus de descanso, milênio, ok? Mas naquela época, portanto, para... Vocês nunca tinham escutado isso. Continua. Tá tudo bem por aqui? Até aqui então? Estamos entendidos? Estamos entendidos? Amém. Portanto, profanar o sábado naquela época era questão, aos olhos dos fariseus religiosos, para eles isso não era lícito. Eles condenavam mesmo, a palavra aqui no texto, eles condenavam aqueles que não guardavam o sábado. Eles não tinham. E Jesus ele começa a falar que eles não tinham o conhecimento adequado das Escrituras. Os fariseus eles não tinham o conhecimento adequado das Escrituras. Apesar que eles eram conhecedores. Baseado no seu entendimento escasso, assim como o nosso também, eles se importavam mais em observar o sábado, eles nem guardavam o sábado. Eles observavam. O que é observar para os fariseus ali? Eles mais observavam quem estava guardando e quem não estava guardando. Eles eram ali um fiscal do reino de Deus. Fiscal do reino de Deus. E não preocupava com o povo. Eles não estavam nem aí. Vamos ver no verso 3 e verso 4. Verso 3 e 4. Mas ele lhes disse: não lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da presença, os quais não lhe era lícito comer, nem a ele e nem aos que com ele estavam, senão só aos sacerdotes. Então, com o entendimento escasso, conhecimento escasso deles, Jesus começou, como sempre ele fazia, vinha com a palavra, citando, e ele começou: não tendes lido o que Davi fez? E ele começa a
ali falar sobre as escrituras que os fariseus ali não tinham nem em conta, nem guardavam, vamos falar assim, nem lembravam, porque o conhecimento deles era escasso, como o nosso conhecimento da palavra também é escasso. E aqui, Jesus faz uma alusão ao que aconteceu o que acontecia diariamente, semanalmente no tabernáculo de Moisés. Por quê? No sábado, todo sacerdote era obrigado a entrar no templo, no tabernáculo de Moisés, e comer do pão da presença, o pão da preposição. Tanto que, se ele entrasse durante a semana, ele entrava todos os dias, de manhã e à tarde, no tabernáculo, para conferir o pão. Isso é uma tipologia nossa que nós precisamos conferir as escrituras. Porque Jesus é o pão, agora o nosso alimento é esse aqui. Então ele entrava todo dia. Se na quarta-feira ele entrasse, tivesse um pão bolorento, um pão estragando, ele tinha que tirar aquele pão, jogar fora e colocar outro pão naquele lugar, porque isso era 12 pães, que representavam as 12 tribos. E no sábado era o dia em que eles comiam aqueles pães. E aquele pão era reposto no primeiro dia novamente. Então Jesus aqui já estava... Oi? Eu ia pedir para você falar sobre isso. Jesus aqui já estava nos colocando como sacerdotes. Ou seja, eles estão comendo porque eles são sacerdotes. Apesar de vocês não reconhecerem que os meus discípulos eram sacerdotes. Exatamente. Mas eles já são sacerdotes. Eles já estão como reis sacerdotes. Exatamente, porque aqui vem a implicação dos reis e dos sacerdotes. Exatamente. Que nós somos. Porque aí, no reino milenar, o reino vai ser de reis e sacerdotes. E o interessante é que ele cita Davi. Por quê? Davi e Samuel foram os dois únicos homens no Antigo Testamento ou na Antiga Aliança que tiveram os 3 principais ofícios que Cristo teve, que é rei, juiz e sacerdote. Então, eles foram os únicos da Antiga Aliança que tiveram os mesmos encargos que Jesus. Por isso que Davi é um antitipo de Jesus. Por isso que Samuel é um antitipo de Jesus. Então, aqui Jesus Cristo citou Davi exatamente por isso. Ele disse, então, olha, eles podem comer no sábado, porque eles são reis e sacerdotes. E como sacerdotes que são, eles podem se alimentar no sábado, sim. Então, nós podemos observar, eu ia pedir o Júnior para falar sobre isso, que aqui no verso 3, quando ele começa, não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Nós podemos ver que os fariseus eles condenaram os discípulos por agirem contrariamente às escrituras, aos olhos deles. Mas o Senhor respondeu, não lestes? Ou seja, o que vocês estão conhecendo, o que vocês sabem sobre as escrituras é muito escasso, é muito pouco. Não lestes? Mostrando outro aspecto, outro lado das escrituras que os justificava e os seus discípulos. Uau! Sendo assim, os fariseus foram condenados pela falta de conhecimento adequado das escrituras. Uau! Por Jesus. Ou seja, conhecer as escrituras é uma obrigação de todos nós. É uma obrigação de todos. Se você quiser anotar aí, 1 Samuel 21, de 1 a 3, é onde fala que Davi entrou e se alimentou dos pães da preposição, tá? Bem-vinda, Cárita, pastora Cárita, profeta nesse mundo. Eita, glória! Agora o fogo cai. Agora o fogo cai. Bem-vinda. Davi e seus discípulos, olhando para o Antigo Testamento, Davi e seus discípulos, quando foram rejeitados, eles entraram na casa de Deus e comeram dos pães da presença, que é o que o Júnior disse. Aparentemente violando a lei levítica.
Aparentemente. Aparentemente. Mas ele era sacerdote. Exatamente. Aparentemente, por quê? Porque Davi exerceu o sacerdócio, sim. E eles comeram os pães da presença. E aqui no Novo Testamento, o pão da presença estava com os discípulos. Uau. A própria presença de Tá Deus pegando aí, gente? estava com os discípulos. Jesus é o próprio pão. Jesus é o próprio pão. E ele estava presente. Agora Jesus e os discípulos colheram espigas e comeram aparentemente também, violando o preceito do sábado. Mas ele não estava violando. Porque em Deuteronômio deixava eles se alimentarem. As palavras do Senhor aqui implicam a transição dispensacional também. Uau! Porque é o que você disse. Aqui, já estava do sacerdócio para a realeza. Que os reis, eles estão acima do sacerdócio. Uau! Do sacerdócio para a realeza. É uma transição já dispensacional. Nós somos reis e sacerdotes. Mas um sacerdote, ele não está acima de um rei. No Antigo Testamento, o surgimento de Davi mudou a dispensação da era dos sacerdotes para a era dos reis. Uhum. A partir de então, onde os reis estavam acima dos sacerdotes. A partir de então, os sacerdotes eles tinham que prestar conta daquilo que eles faziam e obedecer aquilo que os reis falavam. Uau! Na era dos sacerdotes, o líder do povo tinha de dar ouvido aos sacerdotes. Vamos lá, Números 27, vamos ver isso na Bíblia? Números 27. Números 27, versos 21 e 22. 27, 21 e 22. E apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo do Urim. Perante o Senhor, conforme a sua palavra, sairão, e conforme a sua palavra entrarão, e ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor ordenara, porque tomou a Josué e a apresentou perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. Então, na era dos sacerdotes, o líder do povo tinha de dar ouvidos ao sacerdote. Mas, na era dos reis, o sacerdote tinha que se submeter ao rei. Vamos abrir em 1 Samuel, capítulo 2, verso 35 e 36. 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel 2, 35 e 36. e 36. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele, e por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas por um ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Uau! Então, na era dos reis, os sacerdotes eles tinham que se submeter ao rei. Agora, com a vinda de Cristo, mudou a dispensação novamente. Desta vez, da lei para a graça. Gente, eu tô dando pulo aqui, eu tô vibrando aqui por dentro.
Agora, com a vinda de Cristo, mudou a dispensação novamente, desta vez da lei para a graça, onde Cristo está acima de tudo. Onde Cristo está acima de tudo e de todos. E o que quer que ele faça está correto. Ele é a lei. Uau. O que quer que Cristo faça está correto. Porque nós estamos num tempo da graça. E nós precisamos viver com Cristo, juntamente com Cristo, sabendo a vontade dele, o que ele quer, o momento que ele quer, a hora que ele quer. Nós saímos da dispensação da lei e estamos na dispensação da graça. E logo mais nós vamos entrar na dispensação do reino. Daqui um pouco. Daqui um pouco. Maranata. Versos 5 a 7, vamos ler? Ou não lestes que a lei, aos sábados, os sacerdotes no templo profanaram o sábado e ficaram sem culpa? Eu, porém, vos digo que aqui está algo maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. No verso 5, mais uma vez, Cristo nos mostra quão poucos fariseus conheciam as Escrituras. Jesus revela que ele é maior do que o templo. A partir dessa conversa aqui que Jesus teve... na verdade, ele é o tabernáculo que veio para a terra. Jesus, quando ele nasceu, por isso que Jesus ele nasce em meados de... setembro, outubro. Ô, gente, eu vou chocar vocês não, né? Então, Jesus ele nasce em meados de setembro e outubro. Ele não nasce em dezembro. Ok? Porque ele nasce na festa de tabernáculos. E a festa de tabernáculos, ela sai setembro ou outubro. Via de regra, setembro ou outubro. Então, ele nasceu na festa de tabernáculos, dizendo que o Filho de Deus tabernaculou, veio tabernacular com o homem, morar com o homem, estar com o homem. No milênio também vai acontecer isso. Jesus, a Nova Jerusalém descendo, vindo tabernacular com o homem. Está lá em Apocalipse 21. Então, Jesus ele nasce em setembro ou outubro, ele não nasce em dezembro. Ok? Então, ele declara que ele é maior do que o templo. Então, ele se declara o Senhor do sábado. Sendo assim, a terceira transição que nós vimos dos sacerdotes para os reis, dos reis para a graça. Não, e agora que é a terceira transição, que é da lei para a graça. Do sábado para o Senhor do sábado. Uau! Do sábado para o Senhor do sábado. Vocês estão entendendo essa transição aí, gente? Saindo da lei para a graça e agora saindo do sábado para o Senhor do sábado. Ou seja, o sábado não pode me impedir mais de me alimentar do Senhor do sábado. Eu não preciso mais do templo, porque o templo tabernaculou e está junto comigo agora. E ele mora hoje dentro de nós. E através da vinda dele, morte e ressurreição, ele nos fez tabernáculo, fazendo morada em nós. E por isso que hoje nós podemos ter esse relacionamento
com nós ele. podemos ter este relacionamento. Porque em vez de eu me relacionar com o sábado, eu me relaciono com o Senhor do sábado. E preste atenção nessa palavra. Hoje eu estava fazendo a correção do meu livro. Terminei hoje, graças a Deus, a correção do meu livro. E eu tirei todas as palavras de servo para alguém que relaciona com Deus. Eu tirei, presta atenção, eu tirei todas as palavras de servo. Nós precisamos mostrar para relacionar. Porque mudar nós precisamos... a nossa figura de linguagem, né? Exatamente. Por que eu fiz isso? Porque hoje eu não sou apenas um simples servo. Não, você é servo porque eu tenho que servir. Mas eu sou filho. Mas exatamente, você é servo porque você é filho. Porque o filho ele tem prazer em servir o pai. Então, e a nossa visão de servo é aquele que trabalha para. Vocês estão entendendo? Eu não trabalho para, mas eu trabalho porque. É diferente. Então, eu tirei todas essas palavras porque a gente precisa entender que hoje a nossa vida não é mais uma vida de servidão para quê? Para alguma coisa. Eu não sirvo Deus para eu fazer. Não, eu sirvo porque Ele já me serviu, Ele morreu, Ele se entregou. Então, hoje, porque Ele me serviu, eu posso me relacionar com Ele. Então, a gente precisa entender essa mentalidade de relacionamento, porque nós cristãos, a Igreja Católica colocou muito na nossa cabeça apenas a identidade de servidão. A identidade de Marta, né? Trazendo para uma linguagem bem clara, bem a identidade de Marta. Nós somos muito Marta e menos Maria. Exatamente. Está errada a Marta? Não, nós precisamos servir. O que nós servimos vai nos levar ao reino. Mas o mais importante enquanto homem aqui é que nós temos uma vida de relacionamento com Deus. E como Senhor do sábado, ele tem direito, como Jesus se declara o Senhor do sábado, ele tem o direito de mudar os preceitos relacionados ao sábado. Uhum. Ele é o Senhor do sábado, ele é o logo Senhor, ele tem o direito de mudar. Logo ele tem o direito. Não tem aquela conversa, minha casa, minhas regras? Assim ele é o Senhor do sábado, quem põe a regra no sábado é ele, não nós. Exatamente. Assim, Jesus ele deu Jesus deu aos fariseus condenadores um veredito triplo. Vamos ver? Ele era o verdadeiro Davi, o templo maior, uau, e o Senhor do sábado. Fala de novo. Vamos lá. Ele era o verdadeiro Davi, porque Davi é uma tipificação de Jesus. É um antitipo de Cristo. É um antitipo de Cristo. Então, logo, Jesus é o verdadeiro Davi. O templo maior. Porque ele tabernaculou. E o Senhor do sábado. Portanto... Porque ele estava na criação. Exatamente. Portanto, ele podia fazer tudo o que quisesse no sábado, e tudo o que ele fez foi justificado por si mesmo, e ele está acima de todos os rituais e preceitos. Jesus ele está acima de todos os rituais e preceitos. O nosso relacionamento com Cristo está acima de todos os rituais e preceitos. Relacionamento. E lembrando, quando eu me relaciono com Ele, automaticamente eu não tenho desejo pelo pecado. Eu não tenho desejo de pecar, porque eu busco, no entanto, o tempo todo, agradar aquele com quem eu estou tendo relacionamento, com quem eu estou tendo intimidade com Ele. Vocês estão entendendo, gente? A cabeça de quem serve
A cabeça de quem serve é preocupada com o pecado. A cabeça de quem relaciona, ele não se preocupa com o pecado. Porque ele tem relacionamento. Quem tem relacionamento, ele não trai. Quem tem relacionamento, ele não tem coragem de magoar o coração de Deus. Porque pecado, presta atenção, pecado significa fugir da rota. E lembrando que ele nunca ia burlar e ferir nenhum princípio. Que ele mesmo estabeleceu como Deus. Exatamente. Então a gente precisa entender isso. A nossa cabeça é pecado, presta atenção, pecado nós conversamos com o novo convertido e com o ímpio. Crente velho, nós não podemos falar sobre pecado. Crente precisa, a pessoa que aceita Jesus e começa a ter um relacionamento com Deus, a gente não precisa mais falar de pecado com ele, porque o relacionamento vai fazer com que ele não queira magoar o coração de Deus. Vocês estão entendendo? Por que eu não peco contra a minha esposa? Porque eu não quero magoar o coração dela. E aí, o que eu faço? Porque tem coisa que alguém faz que magoa o coração da esposa. E eu faço e não magoa o coração dela. Mas eu tenho relacionamento com ela. O meu relacionamento com ela me fez conhecer o coração dela, entender o que ela gosta e o que ela não gosta. Isso aí. Vocês estão entendendo? Então a gente precisa mudar essa mentalidade. E uma hora eu vou ministrar para vocês sobre Marta e Maria. Muito bom. Algo incrível. Eu queria que vocês lessem depois quando Lázaro morre. Você vai ver a maneira com que as duas mulheres falam a mesma frase. Ó, quando cair, viu, gente? Nós vamos voltar para o mesmo link, viu? Bora lá. Bora lá. Então Jesus estava ali junto. Nenhuma atenção deveria ser dada a qualquer ritual ou preceito. Gente, quando Jesus chega, queridos, quando Jesus chega, pode ter a regrinha, pode ter as músicas lá que escolheu no louvor, que ele vai mudar. Pode ter pregação pronta. Pode ter pregação pronta. Ele vai mudar. O que importa, o que ele está dizendo ali naquele momento. Não são as regras e nem os preceitos e nem os rituais que nós montamos nas nossas mentes. Porque ele é a presença, ele é o pão da preposição. O pão que desceu do céu. O pão que desceu do céu. Ele é a presença. Vamos ler agora versos 9 a 12. E partindo dali entrou na sinagoga deles. E eis que estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, a fim de acusá-lo, perguntaram-lhe: é lícito curar no sábado? Ele lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e se num sábado esta cair num buraco, não irá tomá-la e tirá-la dali? Aqui em Mateus, nós temos o relato de 2 sábados seguidos. Vamos ver o porquê que são 2 sábados seguidos? Abrem lá em Lucas 6. Em um sábado acontece sobre as espigas, no outro sábado acontece a cura do homem que tinha a mão mirrada. Lucas, capítulo 6, de 1 a 6. Lucas capítulo 6, de 1 a 6. E aconteceu que no segundo sábado após o primeiro, ele passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando as espigas e esfregando-as com as mãos as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer no sábado? E Jesus respondendo disse:
Nunca lestes que Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e tomou os pães da preposição e os comeu, e lhe deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer senão só os sacerdotes? E dizia-lhes: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. E ensinando, havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus observavam se o curariam no sábado para acharem de que o acusar. Então, são relatos de 2 sábados consecutivos. Após o primeiro. Certo? Então, o que ele fez no primeiro sábado nos mostra que ele se preocupa consigo. Vamos entender que, mesmo como o cabeça do corpo, ele primeiro se preocupou consigo. Porque ele era ele é a cabeça do corpo. Vamos ver por quê? Como cabeça, ele é tudo. A nossa cabeça tem o nosso cérebro, gente. Se arrancar o nosso cérebro, o nosso corpo tem vida? Uma morte para ser declarada é só depois da morte cerebral, a morte do cérebro. Então, Cristo, ele é a cabeça. Então, ele sendo a cabeça, é tudo. Ponto final. Porque ele é o verdadeiro Davi, o templo maior, o Senhor do sábado. O que ele fez no segundo sábado mostra que ele se preocupava com os seus membros. Porque no acontecimento anterior ele fala de si. Pode observar que ele fala que ele é maior do que Davi, é o verdadeiro Davi, que ele é o templo maior e que ele é o Senhor de sábado. Então ele fala de si, porque ele é a cabeça. Então ele se preocupou com ele. Agora no segundo sábado. Agora no segundo sábado, ele mostra que ele se preocupava com os seus membros. Porque o homem da mão mirrada representa um membro do corpo. Uau! A mão direita. É isso mesmo que eu li? Neste sábado, ele curou a mão ressequida, a mão mirrada. A mão direita. De um homem, tipificando ele como uma ovelha. A mão é um membro do corpo. Uma ovelha, membro de um rebanho. Jesus faria qualquer coisa para curar os seus membros. Jesus faria qualquer coisa para curar os seus membros. Uau! Jesus faria qualquer coisa para curar os seus membros. Vocês estão entendendo a seriedade disso? Jesus, como cabeça, ele hoje faz qualquer coisa para que os membros sejam curados. Ou seja, o que mais se importa, o que mais se preocupa com que os membros da igreja estejam curados é o próprio Cristo. E ele faz qualquer coisa. É ele que se preocupa comigo e com você. Para resgatar as suas ovelhas. Ele faz qualquer coisa. O Senhor, ele está interessado em curar os membros mortos do seu corpo. Quando fala seu corpo, é do corpo dele que eu estou falando. Seu com letra maiúscula. Jesus, o Senhor, está interessado em curar os membros mortos do seu corpo. Resgatar as suas ovelhas significa tudo para ele. Jesus, ele faz qualquer coisa para nos curar, para nos restaurar. Ele faz qualquer coisa por nós, queridos. Se ele entregou sua vida, o que mais ele não faria? Ele faz qualquer coisa por nós. A partir dessa conversa, nós vamos ver no final do texto
que os discípulos saem de perto dele e procuram um conselho. E começam a se reunir para poder prender Jesus e matá-lo. A partir dessa conversa. A partir desses feitos dele no sábado. Começa a condenação, um conselho, uma reunião. Os discípulos não, os fariseus. Os fariseus. Os fariseus começam a se reunir para bolando um jeito, montando um jeito de como pegaria Jesus para matar Jesus. Isso por causa de mim e de você. No verso 13, então disse aquele homem, estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. Estendendo a mão, o homem recebeu a palavra vivificante do Senhor. E através da sua vida contida na palavra, a mão dele foi estabelecida. Uau! A mão dele foi restabelecida pela vida contida na palavra. Pela vida contida na palavra. Guarde isso, hein? A vida contida na palavra pode restabelecer uma nova vida. Se você caminha com Cristo, vive com Cristo, você tem a vida de Cristo. Então, quando você profetizar, você vai liberar uma vida. Que vida é essa? A vida de Cristo contida nas palavras que saírem da sua boca para curar, libertar a vida das outras pessoas. Amém. Vamos ler agora do verso 14 ao 17. 14. Saindo, porém, os fariseus deliberaram em conselho contra ele sobre como o destruíram. Mas Jesus, sabendo disso, retirou dali. Muitos o seguiam, e ele curou a todos. E advertiu-lhes que não o tornasse conhecido, para que se cumprisse... Só até o 16? Até o 17. Para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. A violação do sábado, aparentemente a violação, fez com que os fanáticos judeus rejeitassem o Rei Celestial. Uau! Então, a violação, vou repetir, tá? A palavra. A violação do sábado fez com que os fanáticos judeus rejeitassem o Rei Celestial. Queriam destruí-lo. E sabe o que é interessante? No verso 15, Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanharam grandes multidões, e ele curou todas. Ele curou todas. Gente, se a gente for parar para refletir hoje, nós como agentes, como filhos, entendendo a palavra, nós estaríamos levantando a mão e orando para todos os enfermos sem parar. Só abrindo um parênteses aqui, sem parar. Se um não ficou curado, não importa, ora para mais 10, ora para mais 20, ora para mais 30, mas ore. Não deixe de orar pelos enfermos. Não deixe. Nós estamos vivendo um tempo em que vai ter muita cura. Cura, não só cura da alma, mas cura física. Cura física. Esse versículo, aconteceu duas coisas aqui que me chamam a atenção. Primeiro, Jesus, quando ele soube que eles queriam matar, ele se retirou. Por quê? Jesus Cristo não poderia morrer antes do momento correto. Antes do tempo, certo. Porque ele não poderia ser morto, ele tinha que se entregar, é diferente.
Jesus Cristo não poderia ser morto nesse momento, era necessário que ele se entregasse. Tá? Porque existe toda uma tipologia, todo um antitipo de Cristo. Entendeu? E a outra questão é de que ele curou a todos. Mas todos quais? Todos os que foram até ele. Exato. Entenda o seguinte, Jesus Cristo não curou a humanidade. Jesus Cristo não curou todos os enfermos que havia naquele tempo. Mas todos os que foram até ele não negou cura a nenhum. Guarde isso. É isso mesmo. Ele não negou cura para ninguém, ele curou a todos. Só que esse todos aqui não engloba toda a humanidade da época. Engloba todos os que foram atrás dele. Jesus só curava e libertava as pessoas que iam até ele. É porque nós que precisamos irmos até Jesus. Ele nos escolhe primeiro, como nós vimos na aula da semana passada. O Senhor nos escolheu primeiro. Deus nos escolheu primeiro, nos revelou a Cristo e hoje Cristo nos revela ao Pai. Certo? Não foi a aula da semana passada? Mas a partir de então, uma vez escolhidos por Deus, e Deus nos começa a revelar Cristo, todos os benefícios que Ele nos oferece através da vida dEle, da morte, da vida, da morte e da ressurreição dEle, nós precisamos ir até Ele. Simples assim. Porque Deus nos revela a Cristo. Nós temos a opção de aceitar Ele ou não. Certo? Nós temos a escolha de aceitar Ele ou não. Vamos ler agora do verso 18 a 21. Eis aqui o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei ele o meu espírito, porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas ruas a sua voz. Não quebrará o caniço rachado, nem se apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar a justiça. E no seu nome os gentios porão a esperança. No seu nome os gentios porão a esperança. Aqui está falando da profecia do profeta Isaías. Essa é a profecia do profeta Isaías. Quando, por causa da rejeição por parte dos judeus ao Rei Celestial, quando eles rejeitaram Jesus com o seu reino celestial, porque Jesus estava estabelecendo, apresentando um reino que seria manifestado. Esse reino vai ser manifesto no milênio. E ele veio manifestar, ele veio trazer esse reino celestial. Por eles terem rejeitado, esse reino se voltaria aos gentios. Esse reino, glória a Deus, porque eles se revelaria aos gentios. Aleluia! E os gentios os receberiam e confiariam nele. Aleluia! Glória a Deus pela vida dos judeus que rejeitaram a Cristo. Quem crê nisso, quem diz amém aí, gente? Glória a Deus! Vamos ver o que está querendo dizer a profecia aqui? É isso aí. Eis aqui o meu servo que escolhi. Está falando de Jesus. Eis aqui esse jovem que escolhi, o meu amado,
em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Por causa da rejeição dos judeus, a partir daqui, quando eles começam a abrir um conselho, o coração dos judeus foi endurecido em parte, que é o que diz a palavra. Esse reino se voltou, veio para nós. E hoje nós temos a oportunidade de, se nós quisermos, reinar com Cristo. E este que vai anunciará aos gentios, e esse que vai anunciar aos gentios não contenderá, nem reclamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz, falando que ele iria como ovelha muda. Não esmagará cana quebrada, e não apagará um morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Esse texto fala de Isaías 42, tá? Caniço rachado, que está dizendo aqui no verso 20, não esmagará a cana quebrada ou caniço rachado, em algumas Bíblias. Os judeus, eles costumavam fazer flauta de caniço. E quando o caniço rachava, eles o quebravam. E outra aqui que está escrita aqui, que eu li, morrão que fumegava, ou pavio que fumega, em algumas Bíblias. Também faziam pavios com fibras de linho para queimar óleo. Quando o óleo acabava, o pavio fumegava e eles o apagavam. Então a gente pode fazer uma reflexão aqui, e é uma reflexão muito séria para os nossos dias atuais, que alguns dentre o povo do Senhor hoje são como caniço rachado, que não podem emitir notas musicais. Meu Deus. Eu vou repetir. Alguns dentro do povo do Senhor são como caniço rachado, que não podem emitir notas musicais mais. Uau. Porque estão rachadas. E outras são como pavios que fumegam, que não podem produzir mais luz. Que não podem produzir mais luz. Essas são as pessoas salvas que vão esperar até o dia do juízo. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. Então, a gente olhando para as nossas vidas hoje, será que nós estamos sendo um caniço rachado que não podem ser tocadas mais pelo Senhor? Ou nós somos pavios que fumegam, que não produzem mais luz e precisam ser apagadas? Eita. Amém? Essa aula de hoje, que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Até a próxima aula. Deus abençoe. Amém.